Para falar sobre novas informações sobre o ex-colaborador da 13ª Vara Federal de Curitiba, Tony Garcia. O ex-deputado prestou informações em depoimento para a juíza Gabriela Hardit em março de 2021. Esse depoimento que levou para a Força Tarefa da Lava Jato informações sobre esquemas da Petrobras. Segundo o ex-deputado, esses conteúdos foram obtidos com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele também listou uma série de nomes de procuradores que atuaram na Lava Jato, afirmando que levou para o Ministério Público informações que resultaram em várias condenações do PT. Eu trabalhei até 2018, ininterruptamente, desde 2005, eu trabalhei com o Ministério Público. Eu levei, pelas minhas amizades e pelo meu relacionamento, eu levei ao Ministério Público, quando começou a Lava Jato, e antes dela, fatos que estavam ocorrendo no Brasil, que resultaram em várias condenações do que o PT sofreu, de várias coisas que eu recebia e passava as informações para o doutor Januário, do doutor Carlos Fernando, principalmente, né, do que eu recebia de uma pessoa que era muito amiga minha e tinha um poder enorme, que era o seu Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha. Então, veja, eu não fiquei uma semana durante 10 anos sem estar com o Ministério Público. De estar lá, eu tinha liberdade, eu tenho o telefone deles para ligar, eu tinha o processo. Eles confiavam em mim. Entendeu? Eles confiavam em mim, eu levei tudo isso. Eu prestei um trabalho para o país vou falar, o meu acordo, eu falei, eu não entrei por nada, benefício que eu tive, eu não tenho nem paz. Em 17 anos que eu tenho que ficar respondendo isso daqui. O Tony Garcia abordou alguns aspectos aí nesse depoimento ao reclamar de uma ameaça de rescisão do acordo de colaboração premiada que ele tinha fechado com o então juiz Sérgio Moro em 2005, 15 anos antes. A série de reportagens da Daniela Lima no UOL vem apontando documentos e vídeos achados pela Polícia Federal na vara onde a Lava Jato tramitou em Curitiba. A colunista Daniela Lima entrou em contato com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele confirmou ter sido acionado por Tony Garcia em diferentes ocasiões para falar sobre as investigações da Lava Jato. Disse que hoje não tem dúvida de que ele fazia um papel de leva e traz de informações. Josias. Pelos depoimentos ou pelos achados da Polícia Federal ali nos baús da 13ª Vara de Curitiba, a partir da ordem que foi emitida pelo ministro Dias Toffoli do Supremo, fica entendido que vigorava ali na República de Curitiba, antes e depois da Lava Jato, uma espécie de bagunçocracia, esculhambocracia, era um vale-tudo em que o Ministério Público, não está falando apenas de Sérgio Moro, a relação do Sérgio Moro com esse delator, esse Tony Garcia, era o ponto central da decisão do Dias Toffoli quando enviou à Polícia Federal às gavetas e aos computadores da 13ª Vara. E os achados da polícia ampliaram esse horizonte. Além da promiscuidade que parece haver, ou parecia haver, entre o Tony Garcia e o Sérgio Moro, os dados vão mostrando que também eram inusuais as relações desse ex-delator da 13ª Vara com o Ministério Público. Ontem vimos também com a Polícia Federal. Ele disse que havia uma pessoa da inteligência da Polícia Federal à disposição dele para prover segurança e até providenciar escutas que ajudassem ou que contribuíssem para os objetivos da 13ª Vara de Curitiba. Então, realmente, vai se desenhando um quadro que não orna com o devido processo legal. Porque, nesse devido processo legal, não é admissível que o Ministério Público mantenha conversações dessa natureza, como as reveladas pelo Tony Garcia, com alguém que não está formalmente investido da condição de delator. Isso, se uma pessoa colabora com a justiça, ela precisa ser formalmente constituída como um colaborador, isso tem que ser acomodado num documento que estipule as regras da colaboração. Aqui não. Na expressão do Eduardo Cunha, que parece apropriada, o Tony Garcia se transformou, neste episódio especificamente, num leva e traz. Ele
via as necessidades de Curitiba e entrava em contato com Eduardo Cunha, com quem mantinha relações desde o governo Collor, para obter informações que o favorecessem nas suas relações com investigadores, com o Ministério Público e com o ex-juiz Sérgio Moro. Então, realmente, são relações que, se não foram formalizadas, e parece que não foram, ele ontem, no material divulgado ontem pela Dani Lima, ficava claro que eles consideravam mais do que um colaborador, eles consideravam na prática um agente secreto da 13ª Vara, um investigador, né? Então, realmente essa relação, que obviamente não foi formalizada, isto dá a essa República de Curitiba uma aparência de esculhambocracia mesmo, de bagunçocracia, como eu disse no início, Diego. Verdade. Professor Walter Meyerowitz, essa situação em Curitiba, né, do juiz Sérgio Moro, da Justiça, a relação com o Ministério Público, e como é que eram feitas, pelo menos como foi feito nesse acordo de colaboração com o Tony Garcia? Tudo contra a lei, evidentemente. O que a gente está vendo, está verificando, é que não era uma 13ª vara criminal, era uma espécie de SNI, uma CIA de Curitiba, um Mossad de Curitiba. Ou seja, agente secreto atuando no leva e traz de informações, no interesse de quê? Da justiça ou no interesse pessoal do magistrado da época, o Moro, e dos procuradores que atuaram nesse leva e traz? Vara criminal é vara de justiça, onde se faz justiça, não se faz espionagem, não é um órgão de inteligência. Portanto, existe uma grossa ilegalidade, existem crimes, e não é pelo fato do Moro já ter saído da magistratura que isso tudo se extingue. Se extingue punibilidade? Não, porque os crimes estão aí e, evidentemente, ele deve responder por eles. Tá certo, professor. Obrigado pela participação conosco. Bom retorno das férias e volte mais vezes. Um abraço. Obrigado, um abraço, Sakamoto. Avante palestra, mas a coisa não tá boa. Eu não ia nem comentar, viu? Tem que trocar os patrocinadores, né? Tem isso ainda, né, meu amigo? Vixe, Maria. Pô, tá no peito, hein? No peito da camisa. Bom, mas vamos deixar pro pessoal do esporte. E você viu que o Flávio Bolsonaro deu de presente pro Netanyahu, né? A camisa do Palmeiras, né? Ixi, não acerta, né? Tá certo, pessoal. Vamos ver. Alô, Leila Pereira. Fica de olho, Leila. Valeu, professor. Um abraço. Tchau. Depois do intervalo, com Bolsonaros rachados, divididos, o PL Mulher tem ignorado a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. PL Mulher, que é presidido pela Michele. Daqui a pouco os detalhes. Fica aí. Sakamoto, aqui para o YouTube, sua avaliação dessa delação do Tony Garcia. Eu acho que a série de reportagens que a Dani vem fazendo, trazendo a público o que estava naquele conteúdo, naqueles vídeos, né, que foram daquele depoimento do Tony Garcia para a Gabriela Hart, elas precisam servir de alerta, né, de um alerta para a política, para a sociedade, para a magistratura, para a imprensa, do que foi a Lava Jato. Né? Não se faz justiça, isso é tão banal, tão bobo, mas não se faz justiça com essa forçação de barra que aconteceu, né? Não se faz justiça com uma estrutura que ela é de nascimento ilegal. E não é simplesmente porque assim você está descumprindo a lei, mas é porque tal pessoa lá, naquele caso, ele estava correndo, né, estava tentando produzir informações que poderiam ser não baseadas na realidade, não tinham lastro com a realidade, para poder se ver livre disso.
Só que você vai falar, beleza, toda delação é isso. A delação a pessoa fala, e depois aquilo que tem lastro vai ter que ser confirmado por uma investigação policial. Com o próprio Mauro Cid foi assim. O Mauro Cid falou muita coisa que acabou não virando denúncia. Mauro Cid botou o nome do Eduardo Bolsonaro, da Michele Bolsonaro na roda, a polícia investigou e disse, não tem nada a ver. Não dá para colocar eles como réus. E não entraram como réus. Né? Agora, em Curitiba e na Lava Jato foi diferente. O processo era, olha, eu quero que você me entregue tal informação. E aí a pessoa vai lá, o delator vai lá, né, o informante vai lá, constrói tudo, bota, olha, tem grampear A, tem grampear B, tem grampear C, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para poder cumprir a tese policial. A tese pior do que o policial, do juiz, né, que é o magistrado do processo. No caso do julgamento do golpe, foi a Polícia Federal que fez toda a investigação. Então, precisa isso servir de alerta, né, para que algo como as distorções da Lava Jato, que só ficamos sabendo devido ao vazamento de conversas entre Sérgio Moro, procuradores da República através da Vaza Jato, mas que isso não volte a acontecer. Porque cada vez que isso acontece, não apenas a justiça toma uma pancada e passa a ser menos crível diante da população, quanto o problema original, que é a corrupção envolvendo órgãos públicos, acaba não sendo devidamente encarada.